Todos, graça e paz. Privilégio estar aqui com a gente pela primeira vez, uma semana teológica do nosso querido seminário. Agradecer a direção, a capelania, enfim, a congregação, a iniciativa de estar para poder apresentar um pouco para vocês daquilo que eu trabalhei no mestrado, fiz meu mestrado ano passado, bíblico hermenêuticos, no PAJ, no ano. A ideia desse estudo aqui surgiu de um desejo meu de entender melhor o texto de Gênesis capítulo 3. Sempre foi um texto que, desde a época aqui do seminário, me chamou muita atenção. Aulas do nosso querido professor e mestre Paulo Brasil. Sempre me despertou o interesse ali, estudando exegese do Antigo Testamento. E no mestrado eu pude entender melhor aqui o versículo que está em ênfase, entender aqui, como eu digo para vocês, a relevância desse versículo, não somente ele isoladamente, mas dentro do seu contexto, para uma interpretação bíblica coerente. Nós vivemos atualmente um cenário muito complexo, teologicamente falando. Muitas opiniões, muitas histórias, muitos pensamentos, e difícil para a teologia reformada encontrar uma definição daquilo que ela é, daquilo que ela se propõe. Nós temos definitivamente ótimos expoentes e eu entendi, a partir dessa pesquisa, que como nós temos essa herança reformada, a partir de um sola escritura, diante de uma diversidade do mundo chamada cristã ou cristãos, o cristianismo, e como é importante nós estarmos alicerçados na palavra. Portanto, a nossa palestra vai caminhar nessa noite basicamente em 3 grandes passos. Quero introduzir aqui para vocês melhor o tema. Depois vou trabalhar algumas definições em termos históricos. Vou mostrar os desafios que nós temos tido no nosso tempo, na teologia contemporânea, e que não necessariamente são novos desafios, mas são desafios de roupagem de novo ou de novidade, todavia são antigos e precisam ainda de uma refutação muito. Por fim, espero também aplicar aqui de maneira mais prática, trazendo a relevância da nossa herança reformada. Para isso, eu peço que você abra então sua Bíblia, apenas para nós termos um contexto melhor. Nós vamos ver nessa noite o livro de Gênesis, capítulo 3. Quero ler todo o capítulo para que você, então, lembre-se e entenda melhor do que nós trataremos. Gênesis, capítulo 3, assim, então, a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Tendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e comeu. Abriram-se então os olhos de ambos. Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: isso que fizeste. Respondeu a mulher:
A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Produzirá também cardos e abrolhos. Tu comerás a erva do campo. Suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, e sua mulher vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Queridos, a Bíblia Gênesis, a Apocalipse, apresenta Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador da humanidade. Nós reconhecemos isso não só por trechos da Escritura, mas entendemos que Gênesis e Apocalipse, essa é a mensagem que o Senhor revelou. Ele é o Filho de Deus, escolhido pelo próprio Deus, e como diz o apóstolo Pedro, é a pedra viva, eleita e preciosa do Senhor, para que, portanto, todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna. Nós sabemos disso muito bem. E o capítulo que eu acabei de ler aqui para vocês é um capítulo muito conhecido, é um capítulo que já foi muito estudado, mas ao mesmo tempo é um capítulo que tem sido alvo há muitos anos de várias críticas. Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos aquilo que é chamado pelos teólogos de história primeva. Primeiras histórias. A partir do capítulo 12, nós temos o primeiro grande patriarca, Abraão. E antes disso, você tem histórias muito bem selecionadas e mais onde essa seleção da narrativa ela é mais vista, mais percebida diante então dos termos que nós encontramos nesses primeiros capítulos do livro de Gênesis. Mas a verdade de que Jesus é o Filho de Deus é dita pelo próprio Senhor Jesus. Vejam aqui, eu vou pedir para a slide. O Senhor Jesus ele nos diz lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Caminhando com os discípulos ali no caminho para Emaús, Jesus diz que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que a seu respeito estava todas as Escrituras. Notamos que há um apontamento para Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. Cristo é a mensagem das Escrituras. Percebemos isso desde o começo, então, do livro de Gênesis. Especificamente aqui, o versículo 15, nós encontramos uma verdade muito preciosa. Mas veja, o Antigo Testamento aponta para essa pessoa e para o ministério do Senhor Jesus também, por meio das profecias que foram anunciadas, que nos anunciaram a vinda de um Salvador. O cumprimento das profecias veterotestamentárias é frequentemente notado pelos escritores do Novo Testamento também como uma demonstração da fidelidade de Deus, as suas promessas de salvação e como confirmação da autoridade divina de Jesus Cristo. Eu trago aqui uma citação August, o seu artigo The Messianic Hope of Genesis, e a importância dessa esperança messiânica em Gênesis para as promessas patriarcais.
proto-evangelho e as promessas patriarcais. O August, ele nos diz que o Novo Testamento apresenta Jesus como o Messias, há muito esperado, o Salvador que os profetas predisseram. Quando Jesus começou seu ministério, o povo judeu parecia pronto, aguardando e esperando o Messias. Por exemplo, quando Jesus chamou seus discípulos, Filipe anunciou a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré. Além disso, a mulher samaritana também afirmou: eu sei que o Messias há de vir. Dentre todas as promessas que nós encontramos no Antigo Testamento, a primeira delas encontra-se exatamente em Gênesis 3, versículo 15. Quando o Senhor fala aqui, portanto, que vai colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, essa tradução aqui que chega para nós por Almeida Revista e Atualizada, não tem só uma intenção proposital do tradutor, mas há uma fidelidade gramatical. Eu pretendo demonstrar isso aqui para vocês também. O reformador Johannes Brenz diz que este verso é o primeiro sermão sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui, portanto, que esse entendimento sobre proto-evangelho e o que significa proto-evangelho é definido. Uma promessa dada pelo Senhor de que Ele mesmo nos salvaria dos nossos pecados. A intenção messiânica, então, aqui nesse versículo, é evidente quando você examina todo o contexto dos 3 primeiros capítulos. Você tem a criação do homem, juntamente com a criação de todas as coisas. Quando chegamos no capítulo 3, temos uma espécie de dobradiça na história da redenção. A queda é um outro capítulo que vai iniciar, portanto, e se desenvolver até a vinda do Messias. Só que esse capítulo ele está determinado por essa promessa de um descendente. Um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que é, portanto, uma referência clara ao Messias, que seria enviado por Deus para derrotar o mal e restaurar a humanidade à sua posição original de comunhão com Deus. Então eu quero partir então aqui agora para as definições. O termo proto-evangelho significa primeiro evangelho. Vocês já devem ter ouvido isso, um termo novo, mas já tem sido trabalhado, já tem sido anunciado há muito tempo. Você tem Justino Martyr, Irineu de Lyon trabalhando essa ideia do primeiro anúncio das boas novas de salvação nos seus escritos, mas é precisamente com o Johannes Cocchius, reformador, de 1603 a 1669, seu trabalho e comentário do livro de Gênesis, ele é quem populariza esse termo, proto-evangelho, o primeiro evangelho, ou a ideia de primeiro anúncio, portanto, do evangelho. Não somente reformadores, mas teólogos amados até hoje têm defendido e demonstrado a necessidade de defender esse tema e de falar da relevância desse tema para você estruturar toda uma linha de pensamento, ou seja, nós estamos falando aqui de hermenêutica, estamos falando de método de interpretação bíblica baseado naquilo que Deus mesmo nos diz pensar e interpretá-la. Walter Kaiser Jr., conhecido por seu método de teologia bíblica de promessa e cumprimento, ele nos fala no livro Messias no Antigo Testamento, publicado pela editora Shedd, diz que Gênesis 3,15 tem sido comumente chamado de proto-evangelho porque era a proclamação original da promessa do plano de Deus para o mundo inteiro. Seria a figura central no desenrolar, no drama da redenção do mundo. A semente / descendência mencionada neste versículo tornou-se a raiz da qual cresceu a árvore da promessa do Antigo Testamento de um Messias. Note, segundo Kaiser aqui, a ideia é que Gênesis 3,15 não fala apenas a respeito de uma semente ou de um descendente prometido pelo Senhor, mas esse próprio versículo torna-se uma semente da qual, a partir dela, crescerá toda a árvore das Escrituras. A promessa de salvação dada pelo próprio Deus na sua palavra origina essa semente, que é esse
versículo aqui, Gênesis 3:15. Quando ouvimos Gerhard von Rad, nós encontramos então uma surpresa, porque a partir dele, ele nos diz o seguinte: a exegese da igreja primitiva, que encontrou aqui uma profecia messiânica, uma referência a uma vitória final da semente da mulher, não concorda com o sentido da passagem. Isso é estranho, porque nós temos uma tradição desde a igreja primitiva sendo resgatada pelos reformadores, sendo trazida pela teologia reformada, né? Mais uma vez, de importância e de relevância desse termo. Só que a partir disso, novos teólogos e intelectuais mais próximos a nós, ao nosso tempo, partindo de um estudo mais linguístico, vão dizer que esse pensamento messiânico ou a intenção messiânica que eu mencionei anteriormente não tem sentido de acordo com o texto da passagem. Está falando aqui que 3,15 não é uma promessa em cumprimento de Cristo, não diz respeito a Cristo. Isso é estranho. Mas ainda há um outro teólogo chamado Gordon MacConville, né? Ele nos diz que a erudição moderna, note, há uma intenção aqui mais próxima a nós, e você tem que entender essa cosmovisão invadindo a interpretação das Escrituras também. Estamos falando aqui de teólogos banhados de humanismo, banhados de existencialismo, de um racionalismo. Ele nos diz que a erudição moderna do Antigo Testamento tem sido amplamente informada pela crença de que as interpretações messiânicas cristãs tradicionais das passagens do Antigo Testamento têm sido exegeticamente. Consegue perceber então que são teólogos reformados agora dizendo que Gênesis 3,15 não é mais um proto-evangelho, não é o primeiro anúncio do evangelho, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Messias. Isso é perigoso, porque não só traz para dentro da comunidade reformada, os cristãos reformados, da Igreja de Cristo, uma ideia contrária daquilo que a própria Escritura nos afirma, como vai abrir uma porteira, e eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, para que heresias, ideias que para nós são antigas, venham com uma imagem nova, iludindo e arrebatando a muitos. Esses estudiosos estão que a igreja primitiva alegou o Antigo Testamento, tentando encaixar Gênesis 3,15, não somente Gênesis 3,15, mas todas as promessas messiânicas de forma exagerada, quase como que cristomônica, para provar exegeticamente que Cristo é apontado no Antigo Testamento. Para esses eruditos, nós temos cometido, ou a igreja primitiva também cometeu, uma espécie de anacronismo, exegeticamente falando. Não procede. O motivo para toda essa discussão encontra-se no estudo léxico da palavra zera. A palavra zera foi traduzida aqui em Gênesis 3,15. Descendência ou descendente, um campo etimológico interessante. Zera pode significar semente, pode significar semeadura, pode significar descendente e pode significar descendência. Note, a ideia de indivíduo e grupo, a ideia de jeito simples, composto, está presente nesse único vocábulo. Esse vocábulo ele é traduzido de outras formas também nas Escrituras, não só como descendente. Todavia, exatamente aqui em Gênesis 3,15, nós não conseguimos traduzir essa palavra zera de maneira coletiva. Não faz sentido observando a estrutura gramatical desse capítulo, dos capítulos posteriores e anteriores a ele. Por que eu digo isso? Porque o capítulo 4, se você ficou com a sua Bíblia aberta, capítulo 4 de Gênesis, versículo 1, nós temos o seguinte registro. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. É a expressão de Eva ao ter o seu primeiro filho. O que ela registra? Conseguiu esse filho
com o auxílio do Senhor. Teólogos vão entender que essa expressão de Eva está fundamentada na esperança que ela guardou, assim como Adão, aquilo que foi prometido em Gênesis. O descendente virá, ele esmagará a cabeça da serpente, ele nos livrará, será auxílio do Senhor. O alto que afirma que essa palavra ela pode sim referir-se a um descendente imediato, pode referir-se a um descendente remoto ou ainda a um grande grupo de descendentes. Texto e por toda a Escritura, como eu já falei, você encontra 3 sendo desenvolvidos e incorporados. Né? Eu trago aqui uma citação de Calvino que eu acho muito pertinente e equilibrada. Nós estamos buscando compreender diante de teólogos reformados que resgatam aquilo que a igreja primitiva entendeu e essa confusão de outros teólogos que não entendem mais esse versículo ou esse tema de maneira pertinente. Olha o que Calvino fala. Interpreto descendência como significando a descendência da mulher em geral. Olha o que Calvino fala. Mas como a experiência ensina que muitos dos filhos de Adão falharam em ser o diabo, devemos necessariamente ir a um representante para descobrir a quem pertence a vitória. Paulo, assim, leva-nos da descendência de Abraão a Cristo, pois muitos eram filhos degenerados e uma parte considerável deles era adúltera por causa de sua fidelidade. Segue-se então que a unidade do corpo deriva da cabeça. Note, o argumento de Calvino caminha para observar que o versículo não contradiz a intenção messiânica que já foi levantada por muitos outros. Calvino concorda com isso, mas ele entende também que o campo etimológico da palavra faz referência a um grupo. Todavia, como ele nos diz, a unidade do corpo deriva de um cabeça. Ele se apoia nos escritos de Paulo para isso. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 16, versículo 20, vai dizer que o Senhor esmagará as Satanás abaixo dos. Mas Paulo também fala aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, que o descendente de Abraão, no descendente de Abraão, todos encontrarão salvação, todos encontrarão auxílio. Todas essas palavras, elas estão intimamente interligadas à palavra Zera, lá do Gênesis 15. Então, não há como nós observarmos esse texto e o todo da Escritura desconsiderando a intenção dele. Fazer isso é colocar em xeque toda uma estrutura de interpretação bíblica. Se Gênesis 3,15 não aponta para Cristo, não fala de Cristo, nós estamos correndo sério perigo. Fala de Cristo, fala de quem? Que alguém vai esmagar a cabeça da serpente. Alguém esmagou a cabeça da serpente. E alguém nos libertará do cativeiro do pecado. Essa é a palavra descrita lá em Gênesis. Coloquei aqui uma outra citação, está um pouco ruim. Não, um slide que está um pouco ruim, mas eu quero ler aqui para vocês rapidamente. A palavra Zera é utilizada 59 vezes, aliás, 229, delas 59 ocorrem em Gênesis. O autor de Gênesis desenvolve essa linhagem familiar única, antecipando a derrota da serpente, começando com Adão e Eva. Mas você vai então para Gênesis 4:1, e você tem a semente também. Você vai entender que esse auxílio, esse varão que veio como auxílio do Senhor para Eva, não provou ser o auxílio, mas provou ser um assassino. E Eva o substituiu por Sete, dizendo: Deus me designou outro Zera no lugar de Abel, pois Caim o matou. Isso está lá em Gênesis 4, versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente. Outro descendente, em lugar de Abel, Caim matou. Então, chegamos ainda em Gênesis 5, de 1 a 32, os descendentes de Adão até Noé
Quando Noé nasce, seu pai Lameque, que está na linha genealógica, né, esperando a semente prometida, declara que Noé trará alívio da maldição sobre a terra. Então note, todo o Antigo Testamento, e não só aqui em Gênesis, a partir de Gênesis 3,15, vai aguardar a chegada descendente. Aí você tem genealogias, textos genealógicos, onde você tem o registro específico de homens, não necessariamente os primeiros filhos, mas aqueles que se destacaram, não necessariamente os primeiros, mas aqueles que tiveram algum protagonismo, porque o nome de um descendente. Será que eles só tiveram um filho? Claro que não, é óbvio que não. Mas isso marca uma promessa que o povo de Deus ali no Antigo Testamento. Quando chegamos em Abraão 2:8, a promessa de Deus consta aí de um Zera que abençoaria as nações da terra. E note, lá, se você puder abrir sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 18, o texto diz: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Nela o quê? Se você volta para o versículo 17, a palavra Zera está lá. Sua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Tem uma outra expressão que remete à etnia de Zera. Grupo, pessoa, note, essa inconstância ou dificuldade de nós definirmos então o termo é não há como ter uma coisa separada da outra. Calvino explicou isso para nós. Ele disse, portanto, que o equilíbrio está em entendermos que existe sim um grupo que vencerá, mas esse grupo ele é liderado por um quem age, quem faz, quem recebe todo o mérito é o cabeça. Portanto, é o descendente da mulher. Essa promessa de Abraão estabeleceu aí, portanto, uma linha de descendência que levaria ao Messias e aos patriarcas subsequentes, como Isaac e Jacó, que também receberam promessas que se baseavam em 15. Eu quero, então, rapidamente, antes da gente fazer uma pausa para demonstrar quais são os desafios atuais a respeito desse tema. O maior de todos os desafios é a teologia católica, a teologia humana. Se entre os protestantes a discussão foi ou se deu em termos da messianidade da passagem, para os católicos, Gênesis 3,15 é ainda hoje um texto que fundamenta a mariologia católico-romana, em dois aspectos. Primeiro, aquilo que nós chamamos de erro de Jerônimo. Sabe que Jerônimo foi pai da igreja e um dos seus maiores legados foi, portanto, a tradução latina das escrituras. Há um erro de tradução ali, na Vulgata latina, e não somente esse ponto é sustentado pelos católicos, porque a gente vai ver que até boa parte dos teólogos romanistas vão dizer que esse erro já foi superado. Mas nós vamos entender que o que a teologia católica soube desenvolver, especialmente no século passado, foi uma hermenêutica mariológica. É esse o nosso maior desafio. Jerônimo, a fundamentação da sua tradução foi especificamente a Septuaginta. Quando a Septuaginta, que é uma tradução, traz para nós, no grego, Gênesis 3,15, o problema não está na palavra zera, mas no pronome que faz referência ao descendente. A Septuaginta traz para nós o autós. Autós, nós entendemos muito bem que é um pronome masculino. Mas no latim, a Vulgata trouxe então um pronome neutro, ipsa. Ipsa conteret. Aqui, portanto, repousou durante muito tempo aquilo que teólogos como Antonini de Guglielmo fala que ninguém hoje dá peso a essa leitura, mas durante muito tempo deu-se esse peso. E entender que ipsa, por ser um pronome neutro, fazia referência não ao descendente da mulher, mas
mulher, portanto, é a autora da redenção. Ela quem carrega a responsabilidade de libertar o povo do pecado. E aqui, portanto, foi aonde a doutrina mariológica, né, veneração a Maria, se fundamentou durante muitos anos. Quem é a redentora? Quem pisou na cabeça da serpente? Foi Maria. Há um padre brasileiro, chamado Paulo Ricardo, que confessa que esse erro de tradução, na Vulgata, o mesmo versículo é traduzido como sendo feminino, foi nesta versão que a novidade foi introduzida, a interpretação de que a mulher e não a descendência por causa desse texto, não tem sido a base do pensamento católico. Se o problema da tradução foi resolvido, se o desafio de entender esse erro a partir da tradução de Jerônimo foi rompido, o que isso? Era só a gente simplesmente trocar e entender, não, olha, não é ela, mas é ele. Errado Voz, por exemplo, foi um dos que questionou e segurou bastante esse pendão de defender a tradução correta do versículo, dizendo que o pronome ele, em ele ferirá a tua cabeça, tem como seu antecedente a semente da mulher, e não como está na Vulgata, a própria mulher. Uma tradução que levou esses comentaristas católicos preponderante Maria para a libertação do povo. Qual é a tradução? Eu queria dizer. O problema é a tradução, corrige a tradução e está tudo certo, está tudo resolvido, certo? Vejam essa imagem aqui. O título dessa ilustração, dessa gravura é Maria e Eva, feita por uma freira em Iowa, Estados Unidos, em 2005. Foi feito no período natalino, para comemorar o Natal. E aqui você tem Eva, né, tocando a barriga de Maria. Eva está ali com um semblante triste. Só que note a parte inferior da gravura. Uma serpente nos pés. Essa serpente sai de Eva. Quem pisa na cabeça é Maria. Note que a língua da serpente está fora. Mostrando para nós que quem derrotou a serpente foi Maria. Você tem gravuras do século passado, onde Maria está pisando a cabeça da serpente. Se você pesquisar aí no Google, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, ou melhor, Nossa Senhora das Graças, se você pesquisar isso aí, você vai achar Maria e nos pés dela tem uma serpente, ela pisa. Se era um erro de tradução, por que não se resolve erro de tradução? Por que insistir no erro de uma tradução? Bom, quero parar aqui para a gente fazer o intervalo e em seguida eu demonstro para vocês essa hermenêutica mariológica.